E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Durante uma live do Quarteto Fantárdigo, rolou a pergunta: você acha que a Flor de Lis acabou desmentindo sua mãe devido os testemunhos não baterem? É exatamente sobre isso que nós vamos ver agora então. Vai vendo. A juíza pergunta para a deputada acerca daquela conversa. Sabe aquela conversa que a dona Carmozina, não sei se é Calmozina ou é Carmozina, teve com o Lucas, lembra? Que ela foi pedir, olha meu filho, não complique sua mãe. Olha lá o que tu vai falar para tu não complicar tua mãe. E isso virou tema, foi lá para dentro da audiência e pasmem os senhores, a juíza perguntou para Flor de Lis se Flor de Lis tinha orientado a mãe a fazer tal coisa, e Flor de Lis disse, não. A juíza então manda na lata, peraí, a senhora está dizendo que sua mãe está mentindo? Gente, isso deu pano para manga. E eu já quero começar com essa labareda. Hafner, eu acredito que você, o Carpano, vocês lembram dessa matéria. Tá até no portal no Extra. Saiu no dia 7, se eu não me engano, do mês de novembro de 2019. Se eu não me engano, essa matéria. Né? Eu não estou perdido na data. Mas aí, na opinião de vocês, será que houve essa orientação por parte de Flor de Lis? Ou a mãe da deputada falou na tentativa, realmente sem conversar com a deputada, e acabou soltando, e o que era para ser uma coisa tranquila, acabou botando Flor de Lis em maus lençóis? Começando por ti, Rafa. Então, olha, eu vou dizer o seguinte, né? O que vem de Flor de Lis, o que parte dela, para mim, nada tem credibilidade. Né? Então, assim, independentemente da motivação, independentemente se foi, se não foi, como foi, da forma que se deu, né? O que existe aí é um emaranhado de mentiras, de contradições. A Flor de Lis, ela não consegue, porque é aquela coisa, a partir do momento que o filho dela, biológico, o Flávio, ele foi preso imediatamente, né? Logo, durante ali o sepultamento, ele é preso, chega e confessa. Ali para mim foi o ponto alto onde as penas de dentro de um travesseiro foi jogado do topo de uma montanha ao vento. E a Flor de Lis está tentando catar essas penas, que é uma missão impossível, e juntá-las novamente, e não vai conseguir. Isso que está acontecendo, o que aconteceu no depoimento dela, vai se repetir por mais vezes, porque não cola, não se encaixa, as peças não se encaixam. Ela fala uma coisa aqui e essa coisa, ela é, digamos assim, ela é desfeita por conta de algo, de algumas coisas que já foram ditas por ela ou por outras pessoas. A juíza, muito espertamente, está percebendo a artimanha, a tentativa de explicar, de se justificar, e não vai conseguir nunca. Então, veja, olha a pergunta da juíza. Sua mãe, então, está mentindo? É uma pergunta que parece simples, mas não é. A juíza foi bastante técnica, inclusive. Esse é um tipo de argumento, de pergunta, que você acaba dando um cheque, trazendo aqui, de forma metafórica, o jogo de xadrez, você acaba dando um cheque na pessoa que está sendo ouvida. Né? E a pessoa fica naquela. E agora, o que é que eu respondo? Minha mãe está mentindo? Se eu disser que ela não está mentindo, né? Se eu disser que ela não está mentindo, então ela está falando a verdade, então me complica. Se eu disser que ela está mentindo, eu estou dizendo que minha mãe está mentindo, então minha mãe vai se levantar contra mim. Então, o que eu percebo, Lobato, é o cerco se fechando cada vez mais. Só não está mais fechado ainda por conta dessa leniência, dessa morosidade da Câmara com relação ao julgamento. Inclusive o André terminou de fazer uma live, você fez pela manhã, o André saiu de uma live agora tratando desse assunto,
né, desse processo que já deveria estar tramitando na Câmara Federal, já deveria, na minha opinião, já ter tramitado e ela já deveria ter sido cassada. Né? Então, a única coisa que ainda a mantém respirando, digamos assim, é justamente esse mandato que ela possui, por enquanto, espero eu, que está blindando. Mas a tendência é as contradições cada vez mais ficarem evidentes, porque não há consistência nos argumentos da Flor de Lis, nem daqueles que estão envolvidos. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para abrir parênteses para dizer o seguinte: André aí, que está mais apto, né? E o Lobato também, o André, que acompanha, inclusive, com mais profundidade o caso, vocês, eu quero dizer o seguinte: eu acredito que o menino Lindro não vai suportar e vai acabar falando alguma coisa. Por quê? No caso aí, o Flávio, o filho biológico. Porque, gente, primeiro, ele esperou, na minha opinião, não ir preso. Ele achou que o mandato da mãe de deputada faria com que ninguém sofresse nada. Aí ele foi preso. Ele foi preso tão confiante de que seria solto que confessou. Né? Achou que não ia dar em nada. Confessou, ficou preso. Depois ele achou que iria resolver o problema quando, supostamente, participou naquela situação em que o Lucas foi obrigado, segundo aí consta, obrigado a escrever uma carta. E quando ele viu que os dias estavam se alongando, os meses, e que agora ele vai a júri popular no final do ano, ou seja, ele ainda vai passar esse ano de 2021 aguardando um julgamento, e ele vai a júri popular. Olha, eu acredito aí que ele vai começar a soltar coisinhas também aí, e que vai complicar mais ainda a deputada, né? Mas vamos adiante. Bem pontuado, Hafner, bem pontuado. Inclusive, parece brincadeira, mas ontem o Carpano, nós batendo um papo na live, o Carpano falou exatamente isso. E pelos sinais que a gente está vendo, não vai demorar muito, tá? Até porque, no depoimento, não sei se os senhores sabem, mas a deputada desmente Marzi. A juíza joga uma coisa em relação a Marzi e Flor de Lis desmente e fala na cara da juíza que é mentira o que Marzi disse e conversou com outra pessoa, é mentira, deixando bem claro que a deputada está preocupada consigo, ela não está preocupada se vai ficar filhos na cadeia ou não. Flor de Lis, ela está preocupada consigo, mas, André, é contigo. Olha, esse assunto, sempre que a gente fala, rende pano para manga, sempre acaba trazendo mais e mais detalhes. E quando eu vejo uma contradição deste ponto, desse nível, melhor dizendo, eu me lembro daquelas jogadas. O meu irmão, ele é um excelente jogador de sinuca. Ele tem bar, trabalha em bar há muitos anos. E quem é jogador de sinuca sabe muito bem que tem aquela famigerada sinuca de bico, que é uma jogada que você coloca que você não tem para onde recorrer. Ou você se lasca ou se lasca. E quando a juíza chegou a fazer essa pergunta para Flor de Lis, nossa, mas essa juíza merece uma medalha. Pense numa juíza. Ela merece uma medalha. Ela chegar e encarar a Flor de Lis e colocar umas coisas dessas em pauta e ela começar... Ai, perdão, aquele jeito dela... Eu não sei o que está se sucedendo. Eu não consigo me lembrar de nada. Eu não sei. Olha, meu Deus do céu. Vamos lá. Pegando uma carona aí do que o Hafner falou e nós citamos lá atrás, vamos tentar novamente criar uma linha de raciocínio aqui. Quando nós vemos a mãe de Flor de Lis falando algo e Flor de Lis sendo encurralada assim, o que eu começo a imaginar? A mãe de Flor de Lis, ela não chegou falando assim: meu filho, o que está se sucedendo? Não faça isso. O que eu imagino? Olha, tu fala
eu vejo em outro tom. Tu fala, mede bem tuas palavras, você já sabe, ó. Eu consigo interpretar dessa forma. Eu interpreto assim. Mesmo que ela tente mostrar uma cara de santinha, eu consigo enxergar isso daí. E por que eu consigo enxergar isso daí? Uma coisa que eu digo em várias lives. Eu acredito. O Lucas, ele é pressionado. Por que o Lucas é pressionado? Porque ele tem que falar a verdade. Não pode sair da verdade. Ele é o mais coerente desde o início dos depoimentos. Ele é a pessoa que não mudou de conversa desde o início. Porém, ele está com seus miolos fritando. E a prova de que ele está com seus miolos fritando é o que aconteceu aí nessas últimas audiências. Uma das irmãs dele, que já é de maior, mora na casa de Flor de Lis. Mora, parece que uma menor também. E essa maior, quando foi falar, ela estava com sei lá o que ela não respondia nada com nada. E eu acredito que foi proposital. Alguém deu alguma coisa para ela, não sei se é um remédio, não sei se ela praticou um karatê boliviano, não sei se ela é chegado no cigarrinho do capeta, mas alguma coisa deram para essa menina. E por que deram isso para ela? Porque convém que ela não fale muito. Lucas pode contar a verdade? Pode. Só que se ele ultrapassar um determinado limite, o que vai acontecer com ele? Nada. Mas o que pode acontecer com quem está na casa de Flor de Lis? Eu enxergo que as irmãs de Lucas dentro, e qualquer pessoa próxima de Lucas, dentro da casa de Flor de Lis, ou próximo de Flor de Lis, é um perigo. E por que eu falo isso? Nós vimos que a mulher que está tomando conta dele, que é como se fosse a nova mãe adotiva, a mulher que contratou ele, que ajudava ele, soltaram um artefato na casa dela. Então eu vejo um grande perigo quando tem esse tipo de argumentação. Primeiro ponto que a gente vê nisso daí. Depois, quando Flor de Lis é colocada numa sinuca de bico dessa, que comprova que ela não tem mais argumentação, vai por mim, sem medo de errar. A juíza está fazendo isso, e eu acredito que seja uma estratégia para mostrar todas as incoerências de Flor de Lis, para mostrar todos os testemunhos que vão em encontro e se desencontram, para que ela possa falar: Flor de Lis é culpada disso, 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 por causa disso, disso e disso. Fulano de tal é culpado disso, 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 por causa disso. E venha colocar tudo na mesa. E eu vou reafirmar aqui o que eu acredito. Coisa que eu acredito. Isso daí vai ser jogado, dividido entre várias pessoas. E a Flor de Lis vai querer ficar com, se sobrar para ela, a menor parte. Ela vai fazer de tudo para que outras pessoas assumam a bronca. Ela tira de si a responsabilidade, joga em cima dos outros. E agora um negócio que nós precisamos comentar aqui de novo, que o Hafner falou. O menino Lindro, o Flávio, ele quer falar. Ele está louco para falar. Eu não acredito que o Flávio seja um psicopata ou um sociopata. Eu acredito que ele é alguém assim, frustrado. Quem acompanhou a nossa live ontem viu que eu citei muita coisa dele. Como, por exemplo, como que um cara que é apresentado pela polícia, eu não sei a idade dele, mas eu acredito que ele tenha em torno dos seus 40 anos ou próximo a isso. Como que um cara que tem essa idade não é apresentado como alguém que trabalha? Olha só, quando você vê a polícia, logo no início do caso Flor de Lis, se referindo a Lucas, se referia como alguém que trabalhava
na mecânica. Quando se refere ao Wagner Andrade Pimenta, se refere como vereador, porque indiretamente é a profissão dele. E quando se refere ao menino Lindro, o Flávio, filho de Flor de Lis, essa é a profissão dele? Tá parecendo que é a profissão dele, porque ele nunca trabalhou. Só que se você correr atrás, nós temos isso daí, a casa que o cara tinha, rapaz, se tu vê a casa que o cara tinha, mas menino, qualquer dia nós vamos trazer isso daí, né, Lobato? Vamos trazer isso daí, tem uns detalhes, bom, mas enfim, isso é pra outro vídeo. E quando a gente começa a olhar um cara que nunca trabalhou, do nada teve que morar com a sua avó, num quarto da sua avó, porque ele causou briga lá atrás, você vê assim que ele é alguém que já teve uma experiência de vida. E tudo me leva a crer que quando ele deita a cabeça no travesseiro, algo martela nele. E segundo alguns pastores, eu já ouvi muito isso. O Rafner e o Lobato vão confirmar se tem muito pastor, os mais antigos falavam isso. Você pode fugir de qualquer coisa na sua vida. Você pode fugir do seu inimigo, você pode fugir de alguma ex, pode fugir de dívida, mas todo mundo, quando deita a cabeça no travesseiro, vem o tribunal da consciência. E eu tenho certeza que esse menino Lindro deve estar pensando, eu vou assumir essa bronca. Tem muita coisa ali que eu estou engolindo e não era para engolir sozinho. Tem muita gente ali a lá vão ter e eu aqui me lascando. Tem muita gente que está lá desfrutando do que é meu por direito e eu que sou herdeiro de sangue não posso ter, e pessoas que chegaram agora vão ter aquilo que é meu. Ah, mas isso bate na cabeça dele. Eu não estou falando aqui que ele está arrependido do que ele fez com o Anderson, não. Não estou me referindo a isso daí, não. O que eu me refiro é o que ele perdeu. Porque o intuito, segundo a apuração das investigações, o intuito de tudo isso, do caso, é dinheiro e poder. E ele lutou, como diz o ditado, nadou e morreu na praia. Então, camarada, mas ele deve estar assim de um jeito que fala, rapaz, eu lutei tanto por isso. E não vai ser meu, vai ser de outro que chega agora? Como que pode? Não, quem chega agora tem que se lascar também. Vai por mim, esse caba, cedo ou tarde ele abre o bico. E vai saber se não vai, né? Sei lá, né? Se vão suicidar. Você sabe, né? Acontece, né? Que nem já aconteceu com alguns políticos aí, né? Lobato, contigo, não vou falar muita coisa aqui, já sabe.